Esse é o 10º Teólogos do Twitter, esse programinha chuchu beleza, onde eu respondo tweetadas sobre teologia, bíblia, religião de comunicadores culturais. É o 10º, espero que vocês não tenham decepcionado dessa vez. Como é que você decepciona o tio Iago? Quando você manda seus próprios tweets, não é isso? Quando você fica mandando tweet de gente normal da internet, não devia. Quando você fica querendo que eu arrume treta com um colega pastor. Deixa o pessoal crente bom em paz. Que é pra discutir maluquice. Então mandem maluquices. Vamos ver quais são as maluquices que surgiram essa semana. Vou fazer isso agora. Quando for gente normal, eu vou cobrir quem é a pessoa. Porque crente normal... Quer dizer, ficar expondo crente, pobre do crente. O crente não pode twittar em paz, que aparece em programa de YouTube, né? Vamos tentar ser bonzinho. Aqui, tem um tweet aqui da pessoa que o Tula vai cobrir quem é. Você acha que é crente? Interrogação. Meu filho, a sombra do Pedro curava as pessoas. É isso mesmo que você está lendo? A sombra. Ou seja, quer dizer então que o milagre associado ao indivíduo está relacionado a um tipo de nível de crente ou a ser ou não crente. A sombra de Pedro curava as pessoas. Isso é um ato sobrenatural que aconteceu no livro de Atos através de um dos apóstolos fundadores da igreja. Isso é algo que nós devemos ter a expectativa de que se repita. Nós devemos buscar ou que a capacidade disso acontecer ou não está atrelada ao meu nível de crente. Eu não acredito nisso. Os apóstolos possuíam esse poder sobrenatural com uma atuação do Espírito de forma soberana, porque eles eram fundadores da igreja, próximos da própria pessoa de Cristo Jesus, que também realizava obras sobrenaturais muito maiores que a dos apóstolos. Eu tento descrever minha perspectiva sobre isso em um trechinho da aula de Panorama sobre Dons Espirituais lá da Escola de Teologia. Esse trechinho tá aqui no Dois Dedos, onde explica a perspectiva devanecentista. Os dons devaneceram, eles não cessaram, mas eles não trabalham hoje no mesmo grau de intensidade que trabalhavam no livro de Atos. Ter essa expectativa é uma expectativa errada, e a própria escritura estabelece o fato de que aqueles milagres estavam relacionados ao testemunho do evangelho de Cristo Jesus naquele primeiro período. Esse trechinho de aula é um trecho de uma aula da Escola de Teologia, onde a gente apresenta todas as posições, mas a minha posição particular é essa, tá? Não dá pra atrelar grau de crente ao milagre que é relacionado, tá bom? Tá mandando aqui, ó. Pode parecer brincadeira, mas realmente estou com dúvida sobre isso. Ela mandou aqui uma notícia. Evangélicas fazem sexo anal para se casarem virgens. Eu acho que isso é meme, certo? Eu não sei se isso existe de fato em alguma subcultura gospel americana. Eu acho realmente que isso é meme. Não sei se isso é verdade. Mas isso é bobagem, tá? Isso é loucura. Virgindade não está atrelado simplesmente ao ímen ter se rompido ou não. Uma jovem adolescente que sofre um acidente e sua área genital é ferida e ela perde o ímen, essa pessoa não deixou de ser virgem. Do mesmo jeito que alguma jovem evangélica que conserve, certo, o seu ímen, mas que pratica atos sexuais diferentes, que não seja por penetração vaginal, não é uma pessoa que pode arrogar qualquer tipo de virgindade, tá? Então isso aqui é loucura, tá? É loucura. Não corresponde nada que você encontre dentro da pregação e do ensino protestante evangélico. Nunca na minha vida vi em lugar nenhum qualquer pastor, qualquer cristão simples, nem subgrupo de fórum maluco de qualquer subcultura evangélica estranha, eu já vi algo desse tipo, certo? Isso aqui pra mim parece mais fake de pessoas opostas ao cristianismo querendo zoar com a fé ou o que quer que seja. Tá bom? Isso aqui serviria pelo menos de ilustração para falar sobre quão bobo é alguém conservar a virgindade até o casamento, mas se permitir todos os caminhos de sexualidade até lá. Então a pessoa pode sair beijando todo mundo, agarrando, passando a mão, fazendo o que quiser, tá tudo bem, desde que não haja penetração vaginal. Isso é bobagem e não representa aquilo que a gente crê sobre sexualidade. Pureza é muito mais do que conservar o ímen. Pureza fala acerca de guardar o seu corpo, guardar o seu relacionamento, guardar a intimidade física para o período do matrimônio, tá bom? Tenho aqui, deixa eu ver quem é a pessoa, é gente famosa ou não é? Tem 10 mil seguidores no Twitter. Se tem 10 mil seguidores, eu já não sei se é famoso, se eu escondo a pessoa ou não. Tem que criar uma ética aí. Passou de 10 mil seguidores no Twitter, você já até tem a relevância pública. Você já pode ser citado nominalmente aqui. A Mídia Nascimento, lá do Coletivo Candeeiro. Vamos ler aqui. Quem deseja pena de morte não deseja que haja salvação. Eu não sei, certo? Pena de morte pode ser aplicada e ainda assim você pode desejar que aquele que vai receber a pena de morte seja salvo por Deus. Existe uma diferença entre você crer que existe um processo jurídico que vai conferir a justa paga por um ato criminoso, e se acredita nesse cenário que assassinato é punível com morte. Então um assassino e um estuprador são pessoas que sofreriam pena de morte. Pessoas assaltantes, coisas menores, certamente não seria o caso. Então me consta, pena de morte nos países ocidentais, pelo menos, que aplicam isso, eles são aplicados só em caso de assassinato, né? Então se você tira a vida, você vai ter sua vida tirada também. Isso provém muito da própria Bíblia, certo? Deus estabelece isso quando fala com Noé, estabelecendo que quem derrama o sangue de outra pessoa
vai ter seu sangue derramado. Todo o Antigo Testamento possuía pena de morte. O Novo Testamento apresenta o Estado como aquele que possui o poder da espada, e espada não é para dar surra, espada é para cortar a cabeça. Esse é um poder que é uma prerrogativa ao Estado, concedendo segurança aos cidadãos e concedendo a justa paga de certos atos criminosos. Vida por Vida, eu acho que é o nome de um livro que nós temos em português sobre pena de morte, de uma perspectiva cristã. E eu posso desejar a pena de morte como uma forma de tirar o criminoso da sociedade, e ainda assim desejar que ele se arrependa e creia. Essas duas coisas não são excludentes. E ela continua: quem deseja a pena de morte não reconhece o que Cristo fez na cruz. Ao longo da história do cristianismo, uma grande maioria, eu posso dizer assim, de cristãos defendeu pena de morte, porque esse era o cenário cultural onde eles viviam. Pena de morte existia, sempre existiu ao longo da história do mundo. A pena de morte foi começar a ser excluída, assim, de forma um pouco mais ampla dentro das democracias modernas. Então, é o quê? Os grandes teólogos do passado não reconheciam o que Cristo fez na cruz? E você pode, novamente, reconhecer o perdão que Jesus deu na cruz e entender que, dentro de uma perspectiva jurídica, aquele que tira a vida de outra pessoa, o justo pagamento por isso é ter sua própria vida tirada também. Continua: quem deseja a pena de morte não é cristão. Quem deseja a pena de morte não é salvo. Aí eu já acho que é uma asseveração muito séria sobre qualquer teólogo ou qualquer pessoa de uma perspectiva cristã que acredite que juridicamente a justiça retributiva em caso de assassinato é pena de morte. Um país majoritariamente cristão que apoia a pena de morte não é um país cristão. País cristão não existe, certo? Não existe país cristão porque não existe conversão de nações. Existia uma nação judaica, que era a nação de Israel, porque era uma nação eleita e escolhida por Deus. Não existe nação cristã porque nós não temos uma nação. Nós somos peregrinos entre os povos. Um país majoritariamente cristão é só um país com muito cristão. Não existe país cristão. E um país majoritariamente cristão, onde as pessoas majoritariamente apoiam pena de morte, ainda é um país majoritariamente cristão que tem esse tipo de aplicação. Então, acho que as coisas não se relacionam dessa forma, tá bom? Eu acho que a perspectiva cristã pró-pena de morte é uma perspectiva plenamente válida. Aí tem outras discussões que envolvem democracia, política, o que quer que seja, mas teologicamente é uma perspectiva absolutamente válida. Um vídeo aqui do Rodrigo Silva dizendo que tem ateu no céu. E foi uma situação muito complicada. Problemas emocionais estouraram e tudo. E eu mal. E o que é pior? Quando você tá mal também, e você é conhecido, começa muita gente a falar abobrinha. Aí muita coisa, aí cada hora chegava, olha, estão comentando isso a seu respeito, aquilo a seu respeito, aquilo a seu respeito. Cara, tem uma parábola que fala das penas alçadas ao vento, sabe? Que o pai mandou o menino soltar as penas lá, falou, agora vai recolhe. Não tem como recolher, são como as palavras que as pessoas soltam, né? Então não estou entrando no mérito da questão, porque é uma coisa bem particular o que me levou aquilo ali, mas eu estava mal e com muito comentário que me arrebentava, e comentário de pares, de gente de igreja. Entenda um pouco como que é. E até vou dizer que bonito isso aqui, olha. Um pouco antes disso, eu tinha sido barrado de dar uma palestra na Unicamp, porque um grupo de professores ateus não queria gente falando lá que tinha ideia criacionista. Absurdo trazer esses caras aqui. O que eu fiz? Eu não fiquei batendo boca com eles. Eu marquei um almoço e fui conversar com dois lá. Que eram dois dos cabeças. Um deles até era ex-crente. O outro, que era ateu, que estudou em Tel Aviv, quando falou Tel Aviv, eu fiz arqueologia em Israel, a gente começou a conversar, ficou meu amigo. Continua ateu. Mas depois que ele viu meu espírito, a minha seriedade acadêmica, mesmo achando um absurdo eu acreditar em Bíblia e tudo mais, teve um outro evento da Unicamp, nessa época que eu estava doente, e veio um ex-professor meu, Joseph Gaffin, que eu para falar lá de arqueologia bíblica. Eu lembro que eu mandei para ele, eu falei assim, olha, vocês não vão barrar, não, Rodrigo, beleza, a gente já sabe agora que a coisa é séria. E ele mandou para mim um e-mail, na época era e-mail. Rodrigo, eu tô sabendo que você tá mal, por isso que você não veio aqui no Unicamp e tudo e tal. Cara, eu não acredito em Deus, não. Mas você acredita. Ele vai te ajudar. Ah, legal. Cara, isso vindo de um ateu. E eu recebi, até mostrei pra minha esposa esses dias, tá no meu coisa aí também, um camarada falou assim, cara, eu sou ateu, mas se Deus existe, ele vai te abençoar. Pô, cara, eu vou te falar, nesse livro meu eu falo o seguinte, o Betinho, lembra o Betinho? Uhum. O Betinho podia não acreditar em Deus, mas Deus acreditava no Betinho. E eu vou falar uma coisa aqui que vai deixar muita gente oriçada. Eu estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos, outra vez não verei lá. Eu sei que muita gente, como ateu, mas ele não... Eu estou preparado. O céu que eu acredito tem espaço para o ateu, porque, na verdade, só Deus conhece os corações. Eu estou vendo o Igor aqui, estou te vendo. Eu posso fazer um monte de pré-julgamento pela sua roupa, pelo seu cabelo, pelo seu jeito de me olhar e tudo mais e tudo. E tá mais errado, mais por fora do que bumbum de índio. Você pode falar bunda, eu não posso, que fica chato. Aquela história do quadro, né? Aquela história do quadro. Deus conhece os corações.
Deus estava comigo ali, mas eu estava anestesiado pela dor. Tô preparado para encontrar ateu no céu. Complicado, certo? Porque isso vai contra a ideia de que a salvação é exclusivamente por Cristo Jesus. Como é que você interpreta todo o livro de Atos, quando o livro de Atos fala que a gente é salvo se arrependendo e crendo no nome de Cristo Jesus? Ah, eu não sei do coração do ateu. Se é ateu, então o coração dele não é um coração que creu, não é um coração que se arrependeu e segue Cristo Jesus. O ateu, ele pode deixar de ser ateu em algum momento no seu coração, a gente não vê, mas houve um processo de deixada do ateísmo e a crença no Deus vivo. Se a salvação é exclusivamente pela obra de Cristo, então você não vai encontrar ateu no céu. Não porque o ateu é pior do que você, não porque eu sou melhor que os ateus, mas porque Cristo é o único que nos concede salvação. Ah, você pode não acreditar em Cristo, mas Cristo acredita em você. É bonitinho, mas é antibíblico. Romanos 10 vai dizer que ninguém será salvo se não crer e professar e confessar o nome de Cristo Jesus. Ele é o único meio de salvação. Ele é o único meio de encontrá-lo. Se nós não nos rendermos a Cristo, não há vida eterna. A salvação é exclusivamente por meio dele. Então, sim, eu adoraria encontrar os ateus nos céus. Eu adoraria que todo mundo fosse salvo. Sabe aquela parada que o Ed Renekiewicz dizia? Ah, eu não sou universalista, mas eu queria ser. Eu não acredito que todos são salvos, mas eu queria acreditar, queria que fossem. Não é? O que é uma mentirada, né? Ele fala essas coisas, ele acredita nessas coisas, ele ensina essas coisas. Ele é um universalista, ponto, depois fica mentindo que não é. A gente publicou um livro mostrando isso chamado Graça em Glória, que mostra como o universalismo cresceu no Brasil. E o Ed Renekiewicz tem várias citações dele, claríssimas, defendendo o universalismo. Mas nós deveríamos ter essa vontade. Todos os homens fossem salvos, todos os homens encontrassem salvação. Mas os homens não estão confessando Cristo Jesus, que é o único caminho para a fé. Uma coisa é o desejo, uma coisa é a vontade, é a esperança que os homens sejam salvos. Outra coisa é ir contra declarações claras do Novo Testamento que mostram a exclusividade da salvação através da fé em Cristo Jesus e fazer parecer que existem outros meios de ser salvo. Você ir diante de ateus, você ir diante do mundo caído, ir diante de um monte de descrente que está assistindo isso e dizer para eles que eles podem ser salvos continuando ateus, isso é um anti-evangelismo. Isso é uma anti-pregação, é um anti-evangelho. Eu fico muito preocupado que alguém da qualidade e da relevância do Rodrigo Silva vá diante do mundo perdido dizer para eles que talvez eles sejam salvos continuando ateus. Isso é uma coisa que, sabe, desfaz muito do trabalho bom que o Rodrigo Silva faz, desfaz muito do trabalho que outros pregadores têm tentado fazer, levando a mensagem do evangelho. Patrícia Leles, olha só, essa mulher é complicada, hein? Vamos ver aqui, agora é oficial. Todas as pessoas que conheço que se casaram na base do movimento Escolhi Esperar, se divorciaram. Antes de casar, viajem com seus parceiros, morem juntos, transem, façam planejamento financeiro, se conheçam, não se casem com um desconhecido por causa da igreja. Vamos lá, tem verdade e inverdade aqui, tá? Não se casem com um desconhecido por causa da igreja. É excelente, você não tem que casar com um desconhecido. Você não tem que olhar pra uma pessoa e casar porque tá querendo transar o que é que seja. Você precisa conhecer bem a pessoa. Agora, quem diz que você conhece bem a pessoa simplesmente assumindo a vida de casado antes de casar? Porque aquilo que a gente entende dentro da nossa ética cristã, que é vida de casado, é próprio para o casamento. Quando você se entrega seu corpo, entrega sua vida, entrega seus segredos, entrega tudo que você é pra uma pessoa a quem você não se comprometeu de fato, o que é isso? O que é isso? Senão arriscar ainda mais a própria vida. Claro, existe um risco envolvido com casar com alguém com quem você não fez test drive, olha aí. Mas existem outros riscos envolvidos com casar com quem você já viveu tudo. Então isso é pura bobagem. Certo? Pura bobagem. Pureza sexual não garante um casamento feliz, então seja esperto e case bem com alguém que você conheça. Mas existem outras formas muito mais espertas, inteligentes, sábias e bíblicas pra você conhecer bem a pessoa com quem você vai casar. Tendo, olha que coisa louca, amizade. Olha que coisa louca, tendo um relacionamento. Sai junto, conhece a família da pessoa conhece a sua família. Vocês vão desenvolvendo um relacionamento diante dos olhos dos outros, que dão conselhos, que ajudam. Vocês fazem um curso de noivos. Vocês se conhecem e desenvolvem aquilo que há de mais profundo dentro de um relacionamento, que é a amizade entre vocês dois. Isso é altamente possível de conhecer, de viver e de experimentar sem precisar transar, viajar junto e morar junto, certo? Então Patrícia Leles quer ensinar crente a casar. Eu não acho que Patrícia Leles é lá um grande exemplo de relacionamento, certo? Você conhece as histórias que envolvem as acusações que ela faz. Ela ter dado em cima de Marco Feliciano. E o Marco Feliciano tem que soltar print das conversas dela dando em cima do homem, ela fingindo que o cara pegou ela. Ela denunciou Deus e o mundo aí e foi comprovado mentira. A mulher é uma mitomaníaca que mente assim de forma deslavada. Eu acho que conselhos de relacionamento para cristãos oriundos de Patrícia Leles, certo? É tipo encontrar conselhos de formação acadêmica da Bel Pesce, certo? Então, por favor, não escute essa mulher não. Vê TikTok, TikTok. Bora de TikTok. Nessa passagem, Davi afirma que o amor do Jonathan era tão maravilhoso que ultrapassava o amor de mulheres. Ou seja, era praticamente o grande amor da vida dele.
Mais uma passagem, 1 Samuel 20, 41. Gente, eu sempre esqueço, eu já falei a passagem. 1 Samuel 20, 41. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas. Então, despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Um LGBT escolhido por Deus. Esse papo de que Davi e Jonatas eram homossexuais, que Davi era bissexual, ou o que é que seja, é a prova da incapacidade de leitura, certo, de muita gente. Tem uma pesquisa que eu vi que apenas 8% dos brasileiros são capazes de ler e interpretar textos de forma apropriada. Quando você lê um texto que demonstra o amor entre dois amigos, um amor íntimo, de parceria entre duas pessoas que se amam como homens, mas não de forma sexual, e você tenta encontrar sexualidade em um texto que não o descreve, quando o Antigo Testamento era muito explícito para descrever a homossexualidade, você só demonstra a incapacidade de leitura e o esforço por fazer com que os textos representem aquilo que você deseja. Se inclinar não significa um ato sexual, significa reverência. Chorar com um amigo que se despede, ou mesmo dizer que aquele amigo que morreu, né, que o amor dele, que a amizade era muito melhor que o amor de mulheres, cara, quer dizer agora que o cara que fala que os amigos vêm antes das namoradas é esse cara homossexual? Você não pode dizer que uma amizade, que um relacionamento com uma pessoa que você tem muita intimidade, com um amigo, com um guerreiro de batalha, alguém que lutou numa batalha com você, que o amor dele é melhor que o amor de mulheres, não é? Quer dizer que isso necessariamente representa intimidade física? Se o fosse, o Antigo Testamento diria. O Antigo Testamento fala explicitamente do adultério de Davi, explicitamente do assassinato de Davi, explicitamente do orgulho de Davi, fala acerca de espíritos demoníacos, fala de uma série de coisas. O Antigo Testamento não esconderia a homossexualidade de Davi, se fosse o fato. A linguagem não é uma linguagem de homossexualidade, é uma linguagem de amizade. De uma amizade muito intensa entre dois homens. Dizer que dois homens não podem ser intensamente amigos, se respeitar e se amar sem homossexualidade é tentar transformar o mundo em algo que ele não é. É ler a Bíblia com as lentes do próprio pecado. Não existem homens, não existem mulheres. Existem corpos que nascem com vulvas e outros que nascem com pênis. Todo o resto é uma criação social. Mas vocês não estão prontos para esta conversa. Rapaz, tá tudo tão errado. Primeiro, que o que diferencia homens e mulheres não é só um pênis ou uma vagina, certo? Considere que você tem questões cromossomiais que evidenciam o homem e a mulher. Você tem várias questões ósseas, corpóreas. O homem naturalmente tem o ombro mais largo, mulheres têm o ombro mais estreito. O homem naturalmente tem um tórax maior, enquanto a mulher tem um tórax menor. O homem tem a pelve mais estreita, enquanto a mulher tem a pelve mais larga por causa da gestação e do parto. A região do sacro do homem é mais longa e estreita, enquanto a mulher tem um sacro mais curto e mais largo. O comprimento da perna do homem é maior por causa de questões físicas envolvidas. Os hormônios que são soltados são diferentes. A questão neurológica, então, meu querido, nem se fala. Tô terminando minha pós em neurociência, certo? Posso lhe dizer que o cérebro do homem e o cérebro da mulher são muito diferentes. Existem inclinações biológicas e comportamentais distintas por ser homem ou ser mulher. Existem vários testes que mostram preferências por cor diferente em ser homem ou ser mulher. Preferências relacionais ou por coisas mais técnicas se você for homem ou for mulher. Você nasceu diferente. Homem é homem, mulher é mulher. São dois seres muito distintos. Por mais que possuam muitas, claro, semelhanças. Até o tecido ósseo e o centro de gravidade de homens e mulheres são diferentes. A densidade corporal é diferente. Nós somos diferentes, bro. Dizer que é só uma questão, como é que ele diz aqui? Que é uma criação social, é loucura, certo? É loucura. A gente tá em um mundo maluco. Chesterton dizia que chegaria um tempo em que nós teríamos que provar que a grama é verde. E é isso, tem que provar que existe homem, que existe mulher e que isso não é simplesmente uma construção social, mas que essas são diferenças básicas entre quem nós somos biologicamente, não simplesmente socialmente, é fundamental. Sabe, é o básico, é o que você tá vendo, é o que você tá vendo na realidade. O mundo da desconstrução social é um mundo de gente maluca, certo? O nome disso aqui é maluquice. Maluquice. É uma loucura que maluquice tenha virado pra muitas pessoas progressismo, academicismo. É coisa de gente doida isso aqui. Doido, doido, doido. Tem aqui do Marco Feliciano. Coloque sua opinião construtiva, vou acompanhar as melhores, colocarei como conteúdo. Aí é um vídeo aqui dele, uma foto dele. Se você fosse político conservador, o que faria? Além de reclamar e achar culpados, o que faria exatamente? Pô, a gente podia ter começado, não é? Sendo um conservador, alguém que tá preocupado em manter as instituições, parar de dar moral pra gente que tá pedindo fechamento de outros poderes, como o STF, certo? Que tem os seus defeitos e seus problemas, é melhor tê-lo do que não tê-lo, porque não ter um STF aberto é dar todo o poder na mão do poder do presidente, praticamente. Qual é o próximo passo? Fechar Congresso? Ter o Bolsonaro como o grande ditador? A partir do momento que você fala de fechamento do STF, de golpe militar, você não é mais conservador, você é revolucionário. A gente pode começar aí. A gente pode seguir para ter uma política pró
vida, e quando a Pfizer oferecesse vacina, você comprava. Você não segurava as vacinas para tentar negócio com a Covaxin, para tentar privilegiar, certo, financeiramente aqueles envolvidos na negociação. Você não ouvia o núcleo narrativo e ideológico do governo que ficou falando contra a vacina e defendendo remédio que não tem função. Você se torna um conservador prudente e para de oferecer pra EMA remédio que não tem nenhuma comprovação de que funcione, e você aceita vacina, que já tá mais do que comprovado que funciona. E você só corre atrás da vacina depois que outro político usa a vacina como jeito de se promover, e você entra nessa corrida da vacina. Se a gente começar assim, certo? A gente começa assim, defendendo as instituições e fazendo o possível pra evitar que as pessoas morram de uma doença que já tem vacina, dá pra gente começar a trabalhar, né? Só pra dar o primeiro passo. Primeiro passo. Transforma isso, Marco Feliciano, em conteúdo. Tenho certeza que vai ser ótimo. Rafinha Bastos, se Deus soubesse a quantidade de gente, palavrão, né, que fala em nome dele, o cara ia ficar bem chateado. Bom, ele sabe, certo? Ele sabe. Essas pessoas estão aí. Existe muita gente que é realmente isso, falando em nome de Deus. Eles realmente chateiam Deus e eu tenho certeza que serão punidos por Deus. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que alguns vão chegar diante de Deus e dizer: eita Deus, realizei milagres em teu nome, fiz coisa top aí em teu nome. E Deus vai dizer: nunca vos conheci. Vocês praticam a iniquidade, vão pro lado da destruição. Então Deus sabe e Deus vai demonstrar sua chateação. A linguagem bíblica é ira. Deus vai demonstrar sua ira com eles no final. Minha preocupação é quem são essas pessoas na visão do Rafinha Bastos. Porque é gente que tá ganhando dinheiro às custas do pobre, é gente que tá abusando, explorando os necessitados. É, realmente. Agora é o quê? É simplesmente gente que tem opiniões diferentes da dele? Aí eu já não sei. Aqui a gente tem Rafinha Bastos falando em nome de Deus. Certo? Rafinha Bastos tá falando em nome de Deus. Será que Rafinha Bastos seria uma dessas pessoas que Deus ficaria bem chateado de ouvir falando a respeito dele? Não tenho certeza. Não posso dizer, espero que não. Queridos, não é treta, é uma dúvida sincera. Onde na Bíblia está escrito que o homem é o provedor do lar? Bom, em vários lugares a gente tem esse tipo de indicação de que homens possuem a principal função de provedor. Mulheres podem trabalhar ao longo de toda a escritura, mulheres trabalham de fato em toda a escritura. Existiam muitas funções que envolviam vida doméstica e vida profissional nas quais mulheres estavam envolvidas. Agora, a função de ser o provedor da família é do homem e sempre é por toda a escritura. Mulheres podem trabalhar para gerar renda para a família, mas os homens têm que trabalhar para gerar renda para a família. Mulheres trabalham nas mais variadas coisas, trabalham nas suas casas, trabalham ajudando a produzir renda para a família, obviamente, trabalham com relação aos filhos. Agora, cabe ao homem a ideia, né, de sair de casa em busca de sustento e provisão. E não são em poucos lugares que a gente encontra isso. Quando o homem é criado como autoridade sobre, não é, a sua família em Gênesis 2, e ambos, homem e mulher, são propostos ali como participantes do trabalho no mundo, o homem é quem recebe a maldição sobre arar a terra. A mulher recebe maldição sobre parir filhos. Mulheres têm as suas crianças, isso é exclusivo delas. O homem não consegue parir junto com a mulher. Ele pode auxiliar naquele processo, mas ele não é o principal responsável pelo parto. Assim como o homem é quem recebe a maldição sobre o campo, sobre arar a terra, suando o rosto para fazer isso. Essa é uma maldição que é nossa e que a mulher, claro, pode ajudar a participar nisso, mas é o homem que é o principal responsável por fornecer o alimento para sua família. Deus não amaldiçoa o trabalho dos dois, Deus amaldiçoa o trabalho do homem, porque cabe ao homem esse processo de prover para sua família. Você encontra isso em outros lugares do Antigo Testamento. Pensa no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A sua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, o lar aqui, que é bem-aventurado, do homem que teme ao Senhor, é de um homem que trabalha, que provê, e a sua mulher ao lado da sua casa, que é quem gerencia ali a vida doméstica, é frutífera e com os filhos ao redor da mesa, vocês podem comer e se relacionar. Parece um padrão muito específico. Em Efésios 5, já entrando no Novo Testamento, por exemplo, Paulo fala que o homem ama a sua mulher como ama o próprio corpo e que o homem cuida e alimenta o corpo. A ideia de cuidar e alimentar está relacionada a um tipo de cuidado com o corpo que é usado de analogia para o cuidado do homem com a mulher. Então, o homem é aquele que cuida, ou seja, parece ter algo físico de proteção, e ele é aquele que alimenta. Tem aí uma ideia de provisão. Ou seja, o que eu entendo é que mulheres podem trabalhar, claro, tudo isso tem que ser visto com mais detalhe. Ah, se eu ganho mais, meu marido ganha mais, isso aqui, blá blá, a gente está numa situação anormal, tudo bem, tem vários poréns, tem várias situações anormais. O ponto é, o normal, o ordinário, o comum, é que o homem entenda que a função de sustento e provisão da sua família
é dele, da qual a mulher participa e pode participar das mais variadas formas, nos mais variados contextos, seja por necessidade, o salário do marido não é o bastante, seja porque aquele é o melhor uso do tempo dela naquele momento, naquela fase da vida, trabalhar, ter uma carreira, desenvolver negócios, se essa for a vontade da família e for o melhor para a família naquele momento, mas o normal, o padrão é que o homem seja aquele que se interpreta como provedor. E eu profetizo mais uma vez, eu estou profetizando, olha aqui, olha meus olhos, eu estou profetizando, eu, pastor Paulo Marcelo, em 1º de janeiro de 2023, não será Jair Messias Bolsonaro o presidente do Brasil. Assim diz o Senhor, eu estou profetizando como profeta. Não será presidente do Brasil. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Fique na paz do Senhor. Profecia contra o Bolsonaro. Eu desconfio, certo? Eu desconfio de todas essas profecias políticas aí. Podia ser a favor, podia ser contra. Eu não queria que Jair Bolsonaro fosse reeleito. Mas isso aqui, pra mim, isso aqui não significa nada. Eu não tenho como conferir essa profecia, não tenho como avaliar essa profecia. Não é um profeta que tá profetizando na minha igreja local. E é assim, 50% de chance dele tá certo, né? Se ele tiver errado, ele vai pedir desculpa publicamente, ele vai se arrepender, vai largar o seu ofício aí de profeta? Eu não sei. Pra mim, esse tipo de coisa não significa absolutamente nada, certo? Pra mim é só uma platitude boba de internet. Que Deus tenha misericórdia. Peter Jordan: é mais fácil um elefante passar num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Fico imaginando alguém na porta do céu conferindo. Deixa eu ver aqui, ajudou pessoas, foi uma boa pessoa, respeitou o próximo. Opa, você teve um salário de 10 mil, vai pro inferno. Infelizmente é assim que as pessoas realmente acreditam que funciona a questão de ir pro céu, né, de ser salvo, né? Alguns acham que ser rico é pecado, e numa cultura como a nossa, que a gente despreza o sucesso e coisas assim, o rico sempre é o malvadão, o opressor, né? E geralmente quem prega isso são outros ricos que nunca se acham malvadões, opressores e ricos o bastante, só seguem a agenda ideológica certa, então o rico vai pro inferno e tudo mais. Qual é o ponto? O rico na cultura judaica, eu já expliquei isso várias vezes aqui no canal, mas nunca é tarde pra explicar de novo. O rico na cultura judaica era uma pessoa mais abençoada por Deus. Na cultura judaica, ser rico te deixava mais perto da fé, mais perto do Senhor. A Mishnah falava isso, né? Que eles são ricos no Senhor. Chega um rico, jovem, cumpridor da lei, ligado à sinagoga. Ele era um bambambam. Ele acaba ali, tinha a porta do céu pra ele aberta já. Aí ele chega e diz: Senhor, guarda os mandamentos e tal, o que é que eu faço pra ser salvo? Aí Jesus diz: brother, vende o que tu tem e me segue. Dá o que tu tem pro pobre e vem atrás de mim. Aí o cara não quis, porque amava as riquezas dele. Ele não segue Jesus. O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que aquele homem que a cultura judaica julgava mais próximo de Deus, na verdade não era próximo de Deus. O dinheiro dele não deixava ele mais perto de Deus. Aí Jesus diz: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha. É impossível, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o que é que os discípulos fazem? O resto do texto diz assim: os discípulos chegam: mas Senhor, se ele que é rico não vai entrar e nós que é pobre? A gente largou tudo para te seguir. E aí? Se é impossível para ele, avalie para nós, porque ele é para estar mais perto de Deus do que nós. Se ele que tá mais perto não pode entrar, e a gente que tá mais longe? O que Jesus responde? Não, eu tô falando do cara que tem dinheiro, o cara que é pobre não se aplica a ele. Não. Ele diz: é impossível pro homem. Veja, o que Jesus fala sobre entrar na agulha, sobre o camelo no buraco da agulha, ele estende pra todo mundo. O que é impossível pro homem, é possível pra Deus. É impossível para o homem ser salvo. Entrar no buraco da agulha, Jesus está dizendo assim, ó, para aquele que a cultura interpreta como mais próximo de Deus, para ele é impossível entrar. É mais fácil o camelo entrar no buraco da agulha. Aí os discípulos dizem: e a gente que está mais distante? Ele vai dizer: é impossível para o homem. Todos nós, ricos ou pobres, estamos na mesma situação do jovem rico. É impossível para nós sermos salvos. Aí Jesus diz: é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Era possível para o jovem rico, é possível para nós que não somos tão ricos, é possível para o miserável, se for debaixo da atuação de Deus. É impossível para todos nós. Todo mundo olha pro jovem rico e diz: não, o jovem rico é ele, eu sou alguém que não está na mesma situação. E não, nós somos o jovem rico. Tendo dinheiro ou não, todos nós estamos em uma situação de impossibilidade. Só podemos ser salvos através da atuação da graça. Tem um aqui do Pedro Pamplona que mandaram. Davi é o filho do Pedro. Papai, o que Deus criou? Tudo, filho. Céu, mar, terra, o sol, a lua, estrelas, plantas, animais e os seres humanos. Davi: e os alienígenas, papai? Ô, Davizinho, Deus não criou seres ficcionais. Não foi Deus que criou as ficções que a gente usa pra se entreter. Teologia identitária negra, periférica, latino-americana não pode. Mas a sua teologia identitária branca, burguesa, norte-americana, europeia pode, né? Gente, vamos discutir o seguinte: o que é uma teologia identitária? Uma teologia identitária não é uma teologia feita por alguém de alguma identidade. Porque se assim fosse, toda teologia era identitária de alguma forma. Quando a gente fala de teologia identitária, a gente está falando de pautas identitárias de grupos sociais como negros, LGBTs, feministas e tudo mais. E são teologias que são feitas a partir de pressupostos hermenêuticos da ideologia
teologia identitária. Então, o que é a teologia negra como uma teologia identitária? Não é uma teologia feita por negros. E nem é uma teologia feita para negros. É uma teologia feita a partir de pressupostos hermenêuticos do movimento político negro, que tem uma pauta específica acerca da história do universo e de qual é a solução para os problemas do mundo. Se assim fosse, Agostinho seria teologia negra. Era um africano, negro, fazendo teologia. Agostinho não é considerado um grande homem da teologia negra. Então, assim, negros podem fazer teologia, periféricos podem fazer teologia, latino-americanos podem fazer teologia. Assim como brancos, burgueses e norte-americanos e europeus podem fazer teologia. Não tem problema. O problema é você assumir uma ideologia política específica e usá-la como instrumento hermenêutico para a interpretação da escritura. É isso que as pautas identitárias fazem. E eu vou dizer mais. Sim, faz-se muito disso na Europa. De ler a escritura a partir de pressupostos da modernidade, a partir de um tipo de materialismo. Essa foi a busca do liberalismo teológico do Jesus histórico. Agora, nós podemos fazer teologia a partir de quem somos, para a realidade que temos, sem precisar se submeter a pautas identitárias. Eu falo sobre isso no vídeo sobre o problema da teologia política, da teologia da libertação e da teologia da missão integral. Também é um trecho da Escola de Teologia que está aqui no canal. É isso, esse foi o Teólogos do Twitter dessa semana. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Confere se tua inscrição tá em dia. Vê se você assiste nossos vídeos e não tá inscrito. O que é isso? Ajude aí nas inscrições e clica em like para dizer pro YouTube que esse vídeo é relevante para a plataforma. Manda aí nos seus grupos do Zap aí da igreja e a gente se encontra toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã aqui no 2 Dedos de Teologia. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. E falou!